Sou a Ros, moro em Curitiba, no Paraná, sou poeta, contista, escritora de romances e autora de livros infantis. Sou organizadora de antologias. O meu tempo é dividido entre a literatura e a educação. Também sou professora de espanhol para crianças e atuo em sala de recursos de aprendizagem como psicopedagoga. Eu tenho 11 livros publicados. Lamentos Noctívagos, que é um livro de poesia soturna, e contos de suspense e de morte, foram publicados pela editora Círculos Soturnos em 2020. Os livros estão disponíveis na loja da editora. Lamentos Noctívagos foi produzido em versão luxo, em papel colchê e páginas coloridas. Os livros infantis Papai Tem Monstro e Um Galo Lá em Casa tiveram a publicação feita pela editora Costelas Felinas e estão na versão artesanal, costurados à mão e em papel reciclável. As ilustrações são de Mariana Cora. E os livros podem ser adquiridos direto comigo, pelo direct do Instagram, que é @ros, com 2 es, _Messias. Os demais livros foram publicados de forma independente. Os livros de poesia são Poetize-se, Poetizando, Devaneios em Versos e Noctívaga. Noctívaga também tem produção em papel colchê. Os romances são Ao Seu Encontro e Entrelaçados, e há ainda uma noveleta, Encontro com a Morte, que saiu em versão pocket. Esses livros estão disponíveis pelas plataformas Amazon, Clube de Autores e o iClap. Eu comecei a escrever poemas aos 15 anos, mas eu só tive coragem de publicá-los em 2018, quando iniciei minhas participações em antologias. Eu participo de cerca de 150 coletâneas no Brasil e em Portugal. Após as aprovações em concursos e antologias, eu me senti segura para a escrita do primeiro livro, Ao Seu Encontro, um romance contemporâneo que surgiu de um exercício do curso de escrita criativa. Entrelaçados veio logo depois por meio de uma mentoria feita com André Bianco. Desde que eu fui alfabetizada, eu iniciei minha relação com os livros e não parei mais. Li muito o tempo todo, na infância e na adolescência. Lia contos dos irmãos Grimm, de Anderson, Machado de Assis, José de Alencar. Por isso, meus livros são diversificados. Tenho facilidade para a escrita de poesia gótica, que é reflexo das muitas leituras de Flor Bela Espanca, Gregório de Matos, Álvares de Azevedo e Alfonso Guimarães. Meus próximos lançamentos serão Suprema, um livro sobre vampiros, previsto para maio desse ano, e Retratos de Mim, que é um livro de poesia que deve sair ainda em abril. Eu farei agora a leitura do poema Punhal de Aço, do livro Lamentos Noctívagos. Punhal de aço. Ó amor, por que se foi como neblina ao ver ao sol? Ó, dor que me traspassa, como punhal de aço, me dê espaço, permita-me levantar. Ó corvo, por que me rondas? Ainda não darei a ti minha carne ferida, estou apenas caída, deixe-me levantar. Ó morte, por quem me tomas? Não me entregarei, em meio ao sangue caminharei, corpo cheio de espinhos, fraco, pútrido e sem esperança. Ainda assim seguirei, em busca do unguento milagroso, em meio às dores permanecerei. Eu iniciei como antologista em 2020, organizando os contos das lendas pelo mundo, pela editora Dark Books. Foram publicadas as lendas mexicanas, lendas japonesas, lendas africanas e lendas inglesas. Na sequência vieram os livros de poemas, poemas e contos extraordinários, gratidão, alegria, idílico concílio, sensíveis sentimentos, olhar feminino, ressignificâncias e entrelinhas de silêncio. Organizei 2 memoriais, um de homenagem a Cecília Meirelles e outro a Jane Austen. Houve também um livro com tema natalino e outro sobre profecias apocalípticas. Para finalizar, participei da organização de um livro de artigos, ou Educação em Foco. Eu aprendi muito sobre produção editorial trabalhando com 7 editoras diferentes. Um ponto muito positivo na organização é a possibilidade de ampliação de contatos no meio literário. Conhecemos muitos autores, organizadores, revisores, capistas e diagramadores. Vale muito a pena. Sobre o tempo e o meu processo de escrita,
Os meus livros de romance e de poesia demoram em média 6 meses para serem escritos. Eu gosto muito de escrever à noite, quando tudo está tranquilo e não há interrupções. A música me ajuda muito a ter inspirações. Eu costumo pensar a história toda primeiro, principalmente durante as caminhadas. Depois organizo os capítulos e finalmente escrevo. No primeiro momento, apenas escrevo, sem qualquer preocupação com revisão, que só vai acontecer mais tarde. É tipo uma chuva de ideias. O que fortalece muito nossa escrita é a participação em coletivos literários e boas parcerias. Eu faço parte do coletivo Nua Palavra, que é um coletivo de poetas, e também de grupos femininos, como Mulherio das Letras e Mulherio das Letras Portugal. Faço parte das academias AIL e FEBACLA e da Organização Mundial dos Direitos Humanos, como embaixadora da paz. Tenho inúmeras participações como autora convidada em antologias e fiz vários prefácios. Sou também autora de sinopses e orelhas de livros. Segue agora, para finalizar, a leitura do poema Sensações, do livro Retalhos de Mim. Vento que passa suave, me faz carícias, toque de saudades do teu abraçar, sol que nasce, devagar, desperta a cada manhã, trazendo recordações do teu sorrir ao acordar, entardecer que chega, ao desfilar nuances do teu amar, jogando suspiros de lembranças que me abraçam ao despontar da lua cheia, imensa no céu, estrelas que brilham, espalhadas sobre o mar, cintilam o sorrir do teu olhar, perdido no espaço-tempo, na dor da partida, na falta de partilha, desse amor doído, saudoso ao despontar de um novo dia, com brisa suave que surge, consolando minhas dores, que aguardam carícias do tempo, do espaço longínquo do teu querer. Ros Messias.